Estamos aqui no balneário Rincão para contarmos mais uma parte da história da Assembleia de Deus de Criciúma, que temos como pastor presidente pastor Roberto Ovailer. A Igreja Assembleia de Deus está situada na rua Duque de Caxias, número 9, em frente à Praça Maria da Silva Rodrigues. E hoje, Igreja Assembleia de Deus, mais conhecida em Criciúma como a Igreja do Relógio. E estamos aqui para entrevistar o pastor Arilto Anselmo, que foi pastor que trabalhou na cidade de Criciúma, dirigiu muitas congregações, foi missionário também no norte de Minas Gerais, e nós estamos aqui para contar um pouco da história da Assembleia de Deus. Desde já queremos agradecer ao pastor Arilto, sua esposa, por ter nos atendido, por ter recebido nós com muito carinho, ter essa disponibilidade para nos atender. Pastor Arilto, o senhor, quantos anos o senhor tem? 85 anos. O senhor é natural da onde? Hã? Natural da onde? Jaguaruna. Jaguaruna. O senhor lembra qual o ano que o senhor aceitou Jesus? Olha, o ano, eu não me lembro. Está escrito lá na minha Bíblia, mas faz aproximadamente uns 50 anos. Acho que mais, nego. Nosso filho já tem mais de 50 anos. Me esqueci a data. Tá. E o senhor sempre congregou como obreiro em Criciúma ou teve um período que o senhor saiu de Criciúma, como o senhor foi para Minas Gerais, né? Como é que foi a história? Eu trabalhei como presbítero, primeiramente na igreja sede. Eu fui ajudante do pastor, esqueci o nome, esse pastor Valdomiro, né? Depois dali eu fui para a congregação da sede, eu fui para a congregação da Boa Vista. Da congregação da Boa Vista, eu fui para Rio Maina, dirigia Rio Maina, Metropol e São Marcos. Dali, então, o pastor Valdomiro me enviou para a missão no norte de Minas Gerais. Daí eu estive lá em Minas Gerais, trabalhando lá, dirigindo as igrejas lá de Porteirinha, Janaúba, Mato Verde, Monte Azul e Espinosa, e depois Itacarambi. Depois voltei, porque a minha esposa e a filhinha ficou doente, foi mordida de um barbeiro, e eu voltei, me despedi deles, deixei todas as mudanças com eles lá, vim só de carro, passei em Belo Horizonte, ainda o pastor Anselmo Silvestre me deu 2 pneus para o meu carro e eu vim embora. Cheguei em São Paulo, ali onde estava morando a minha filha, ainda está hoje, Edna Anselmo e o meu genro Nelcino de Oliveira. Depois viemos embora. Quando eu cheguei na minha casa, que ainda estava vazia ali na Boa Vista, antes eu tinha passado em Florianópolis e consultei os médicos de Florianópolis e eles ficaram admirados, mas como?
aqui não existe essa doença do barbeiro, porque elas tinham se contaminado, a minha mulher e a minha filhinha. Daí então, eles iam toda vez com a abundância da sandu, chegava lá em casa para fazer um exame semanalmente. Semanalmente eles faziam um exame nela e na filhinha. Toda semana ele ia. Mas um dia chegou lá em casa esqueci o nome deles, o José Cirineu, o pastor José Cirineu e o Oswaldo, presbítero Oswaldo, e oraram por elas. Oraram por elas e elas foram curadas. Receberam a cura, né? Daí o pastor Eliseu, o presbítero Eliseu, apareceu lá em casa. Perguntou assim, o que é que está acontecendo aqui? Ele viu a ambulância. Depois. Daí ele disse, mas como? E a igreja não quis me aceitar mais como obreiro. Daí ele pegou o carro e saiu e foi lá no Oswaldo Lemos, que pastoreava a igreja. E disse, pastor Oswaldo Lemos, o senhor não aceitou o pastor Arilton como obreiro? Eles fizeram daí se levantou vários obreiros ali, o Dídimo, o Luiz de Oliveira, o Genoval. E o Genoval se levantou e disse, olha, nós temos o costume aqui de que aquele que volta da missão perdeu tudo. Daí o pastor Oswaldo Lemos, na hora, pegou o carro e foi direto lá em casa. A essas alturas, eu tinha voltado novamente para trabalhar na mina. Me fichei de novo na mina. Eu já estava trabalhando na mina, como madeireiro. Mas quando ele chegou lá em casa, ele disse, olha, apronta logo a tua roupa e vamos para o Metropol. Quem estava dirigindo o Metropol era o pastor Carlinho, que hoje também é jubilado. Na hora, assim, na hora do culto, ele despediu o pastor Carlinho e foi morar lá em Orleans e me empossou na congregação do Metropol. Daí do Metropol, eu fui pastorear São Luís, bairro São Luís. Dali do bairro São Luís, eu atendia Morro Estevo e Quarta Linha. Mas um dia, quando eu estava fui participar de um culto de Santa Ceia de doutrina lá na Morro Estevo, de repente, depois de estar orando no púlpito, eu e o pastor Dida, não sei se você conheceu, nós olhamos, entrou na porta um homem de branco. A porta estava aberta ainda e ele entrou na porta de branco. Entrou e se ajoelhou no banco e começou a orar. E eu vi. Daí eu disse para o irmão Dida, você vai dirigir o culto, depois de cantar o hino, você dá uma oportunidade para esse homem que entrou, que está sentado lá no banco, dá uma oportunidade para ele. Nós não temos o costume, mas é uma opção. Daí o irmão Dida chamou ele. E ele veio passo a passo
subiu ao culto, no púlpito, e abriu a Bíblia e começou a pregar. Quando ele começou a pregar, a igreja sentiu o poder do Espírito Santo e ele olhou assim para trás de mim e apontou com o dedo. Eu estava sentado atrás. E disse assim, meu servo, era uma profecia. Meu servo, um dia eu vou fazer uma pergunta para você. E ele com o dedo em mim. Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu não vou perguntar quanto templo você construiu. Um dia eu vou perguntar para você quantos bancos você envernizou. Um dia eu vou perguntar para você quantas viagens você fez. Mas sabe o que é que eu vou perguntar para você? Eu vou perguntar para você como é que você tratou das minhas ovelhas. Porque está escrito, põe o teu coração sobre o gado, procura ver o estado das tuas ovelhas. Daí ele voltou para o púlpito e eu fiquei abrasado. Ele desceu e foi sentar. Daqui a pouco, antes do culto terminar, ele saiu. Eu não sei de onde veio, nem sei para onde foi. Eu percebi, talvez foi um anjo do Senhor ou o próprio Jesus. Daquele dia em diante, a minha vida mudou. Mudou. Até hoje, eu trabalhei na missão. Hoje, aqui onde eu moro, no Balneário Rincão, eu visito casa por casa, visito os crentes, as ovelhas do Senhor Jesus, dou de presente uma Bíblia, a harpa, que recebo de graça do meu genro, que ele trabalha lá numa firma, ele é dono de uma firma, e ele manda de graça essas Bíblias para mim, a harpa, e eu dou de graça para as pessoas que eu visito. Até hoje eu faço esse trabalho. Ainda essa semana nós tivemos uma reunião de uma equipe que eu fundei e eu contei essa verdade. Né? Então, dali então, eu fui de São Luís, eu fui para Próspera. Fui dirigir a congregação da Próspera. Né? Não fui, era diácono, nem diácono, era apenas um auxiliar. Eu não passei para presbítero, não passei para evangelista, mas na Próspera houve a convenção e me levaram e eles me separaram a pastor. Pastor. Dali eu voltei de pastor e fui dirigir a igreja como presidente lá em Capinzal. E lá de Capinzal houve uma mudança e eu fui dirigir a igreja do Meleiro. Dirigi a igreja do Meleiro. Daí fiquei um pouco adoentado, liguei para o pastor Nilton dos Santos, e ele me convidou para ir lá em Itajaí, e lá eles fizeram uma reunião, e lá então eles me jubilaram. Esta foi uma pequena história que eu estou contando. Pastor Arilton, o senhor chegou a dirigir algumas cidades próximas de Criciúma? Sim. Porque era tudo ligado a Criciúma, né? As igrejas ao redor. Alguma ali perto, o senhor chegou a dirigir?
Guatá, dirigi Guatá, dirigi Barro Branco, dirigi São Joaquim e não tenho lembrança mais. São Joaquim, o senhor chegou a dirigir? Dirigi a igreja de São Joaquim, Era ligado a Criciúma? ligada a Criciúma. Ah, sim, isso é uma informação importante para nós. É, eu ainda tenho a foto deles aqui, de São Joaquim. Uma vez eu fiz uma festa lá e o pastor levou a banda e fizemos uma festa grande lá, né? Isso no tempo do pastor Valdomiro ou do tempo do pastor Oswaldo, que o senhor teve em São Joaquim? No pastor Pastor Nilton. Pastor Nilton. Pastor Oswaldo, eu acho. Nilton, Alito. Pastor Nilton. Pastor Nilton. Pastor Nilton. Pastor Nilton. Pastor Nilton. Ah, na pastor é- Nilton. Na época, o pastor Nilton que atendia São Joaquim, né? É, atendia São Joaquim. E daí ele mandou o senhor para trabalhar em São Joaquim, cuidar lá. Sim. Vocês chegaram a morar lá? Moremos um ano e pouco. Mais de um ano e pouco. Daí eu desci. Daí eu houve uma mudança. Eles queriam mudar lá para... Me esqueci o nome daquela cidade lá embaixo. Mas daí eu vim para a sede. Da sede, ali eu tive os dias e eles me levaram para dirigir lá na me esqueci o nome, divisa Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Como é o nome daquela cidade, Dira? Praia Grande? Praia Grande. Na Praia Grande eu construí uma igreja de madeira e na frente da igreja eu fiz uma Bíblia grande e pintei ela e coloquei um nome em cima da Bíblia. Faz um mês que eu estive lá agora. E estive lá visitando aquelas almas que eu ganhei. O irmão Mondorossi, parece. Então, eles... Até hoje eu tenho a fotografia dele aqui no celular, né? Então, dali eu voltei de Praia Grande e fui dirigir a igreja sede de Jacinto Machado. Quem dirigia Jacinto Machado era o pastor, me esqueci o nome, que eles mudaram ele e Pastor levaram... Dorossi. Dorossi. Isso. Pastor Dorossi. Eles mudaram ele lá para Joinville e eu assumi o pastorado de Jacinto Machado. Uma outra pergunta, pastor Aleu. Assim, ó, o senhor lembra, assim, para nós deixar registrado na história, de alguma perseguição em Criciúma? Uma perseguição num culto? Alguma coisa que marcou o senhor? A maior perseguição que eu tive foi lá em Praia Grande. Em Criciúma não tive perseguição. Sim. Quando eu cheguei em Praia Grande, na Praia Grande tinha uma congregação antes de chegar lá, o nome aí daquele lugar ali, me esqueci o nome agora, eles já tinham uma congregação de madeira construída e eu dirigi o culto ali. De repente, uns inimigos usaram de astúcia e um irmão velhinho com a sua esposa velhinha vinham para o culto de doutrina, um culto público de carroça. E eles amarraram uma lata na cola do cavalo, enquanto estava o culto.
Daí fizeram um barulhão e o cavalo saiu a disparada, quebrando a carroça e machucou o irmãozinho, os idosos, né? Daí, então, passou e eu voltei para a cidade lá. Praia Grande. Praia Grande. Quando cheguei em Praia Grande, eu fui perseguido. Umas pessoas que trabalham na eletricidade estavam fazendo uma churrascada e eu fui lá dizer para eles porque o motivo eu estava ali para pregar o Evangelho. Daí eles se levantaram contra mim com uma espada grande assim, 2 deles, e saíram correndo atrás de mim. E eu dei volta pela cidade e eles correndo atrás de mim para me matar. Né? Daí até que eu consegui entrar dentro da nossa casinha, uma casinha pequenininha. Quando batia o vento, ela se movia tudo. Daí o que é que acontece? Eu já tinha feito alguns batismos lá naquele rio, ali na Praia Grande. Daí eu disse assim, arrependido estou. Eu não quero mais ser obreiro. Peguei o ônibus e vim para Criciúma e disse pastor Nilton. Pastor Nilton naquela hora estava fazendo o culto doméstico de manhãzinha com a sua família. Os seus filhinhos eram tudo pequenininho. Daniel, o pastor Nilton, que hoje é pastor, presidente da convenção, e outros. E disse, pastor Nilton, ele perguntou, o que é que você quer? Naquela hora, eu não respondi nada. Não respondi, não consegui responder nada. Não disse que ia entregar. Daí ele disse assim, meu servo, ele profetizou, não temas que eu estou contigo. Não temas que eu estou contigo. Então eu não disse nada, não entreguei. Dei a volta e voltei novamente para Praia Grande. Quando cheguei em Praia Grande, já era noite. Eu passei assim na rua da Praia Grande, tinha uma casa grande, uma casa paroquial, e eu olhei assim, tinha 2 caixão de pessoa morta, pingando sangue no chão. Daí eu parei, olhei assim para um lado, para o outro e perguntei, quem é esses 2? Daí eles disseram, esses 2 são aqueles 2 que te perseguiram. Perseguiram. Daí o que aconteceu? É quando eles estavam passando pela ponte de cima de Araranguá, veio uma carreta e passou por cima deles. E o caminhão balançou assim em cima deles. Matou os 2. Esmagaram os 2. E aí estão os 2 mortos, pingando sangue. Daí eu disse, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Daí voltei e continuei a pastorear Praia Grande. E, Grande perseguição. sim, e em Criciúma, na região, né, porque na época era toda a região, o senhor lembra de algum milagre? Milagre? Milagre, que marcou? Não, um dos maiores milagres que eu recebi muitos milagres. Inclusive a minha mulher e a minha filha, para mim foi um grande milagre. Sim. Né? Quando elas foram curadas, né? Com a oração daquele pastor Sirineu e o Pastor Oswaldo Floriano. Oswaldo Floriano. Eles oraram, houve milagre.
E daí depois eu morei na Maria, aí em cima, me esqueci o nome daquela cidade, daquela... Maria Céu? Não, Maria do Céu, Mato? Maria Céu está lá na... Me esqueci, lá em cima. Lá quem vai para Forquilinha, ali antes de chegar em Forquilinha tinha... Não foi Meleiro? Me esqueci o nome daquela cidade ali, aquele bairro lá. Não é Meleiro? Eu morei lá uns tempos lá. Ainda no tempo do Arthur Montanha. E aconteceu muitas coisas, a gente na hora não se lembra, Não né? lembra, né? Tá. Nós estamos aqui contando a história da Assembleia de Deus de Criciúma, dos seus 85 anos. Estamos aqui com o pastor Arilton Anselmo. E, pastor Arilton, eu vou deixar agora para o senhor fazer as suas considerações, seus agradecimentos, para nós encerrarmos a entrevista. Muito bem. Eu quero, com sinceridade, agradecer a Deus e agradecer aos senhores que têm me visitado aqui, né? Até essas horas da minha vida, que hoje eu estou com 85 anos, mas eu continuo ainda a pregar nessa congregação, aqui na sede. Ainda essa semana passada eu preguei uma mensagem ali na sede, mensagem oficial, né? E agradeço a você, meu amigo, que era meu auxiliar lá em Quarta linha. Quarta Linha, esse outro não me lembro, então eu agradeço de coração a presença dos senhores aqui. Para mim foi um prazer, uma alegria, e as portas da minha casa, não propriamente da minha casa, mas a casa do Senhor. Porque eu sempre na minha oração eu digo, tudo que o Senhor tem colocado em minhas mãos, dinheiro, carro, casa, terreno, tudo é dele. Aqui na terra eu sou apenas um administrador. Aqui na terra eu sou apenas um mordomo. A minha riqueza, a minha herança está no céu. Eu oro assim sempre. Porque eu vou morar na eternidade, vou morar no paraíso, na Nova Jerusalém, eu vou morar na Cidade Santa, vou reinar com Jesus no milênio, e eu agradeço de coração a presença do Senhor. E se os pastores lá de Criciúma quiserem me convidar para pregar, lá em qualquer congregação, na igreja sede, eu estarei à disposição. Eu vou de graça e volto de graça. Deus tem me dado condições para ir lá. Esses dias atrás, um mês atrás, eu estive visitando a congregação de São Marcos. O pastor me deu uma oportunidade e eu preguei. Entendeu? Porque eu dirigi quase todas as congregações de Criciúma. E eu agradeço muito a presença do Senhor e que Deus abençoe vocês todos. A casa está aberta para a hora que os senhores quiserem vir aqui. Nós estamos encerrando mais uma entrevista para a história da Assembleia de Deus de Criciúma. Queremos agradecer ao pastor Arilton Anselmo, sua esposa, por ter nos recebido com tanto carinho aqui no seu lar. E deixar registrado na história que há 35 anos passados,
Pastor Arilton Anselmo foi meu pastor, que aprendi muito, e a gente traz uma história de algo que a gente lembra do pastor Arilton, dirigindo a igreja em Quarta Linha, aonde nós congregávamos. E nós estamos gratos a Deus por essa oportunidade, esse privilégio de poder rever e também entrevistar o pastor Arilton depois de 35 anos. Agradecemos a todos, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Jeremias 29:11. Quer saber mais? Visite nossa galeria de pioneiros e pastores no acesso do primeiro piso do Templo Sede. Também busque adquirir o nosso livro da história da igreja, edição comemorativa.